Graças a Deus por sua vida, graças a Deus por sua família e graças a Deus pelo seu nome está escrito no livro da vida. Amém. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Vamos finalizar o capítulo 15, graças a Deus. Quase 60 versículos. Louvado seja o nome do Eterno. Deus é bom a todo tempo Deus é bom. Ontem alguém cantou esse hino para mim. Cantou lá no cantinho, lá. O irmão lá da Assembleia de Deus, que cantou esse hino para mim. Como é que é o nome? Lembra de cabeça? Foi esse? Tua vontade de seguir. Achei tão lindo. Do nada o rapaz me chamou de canto e cantou esse hino para mim. Glória a Deus. Isso não é lindo? Eu sou um homem privilegiado, porque onde eu vou eles me reconhecem como homem de Deus. Graças a Deus. Não sou melhor do que ninguém, não, mas Deus me deu essa dádiva. Aquilo que o dinheiro não pode comprar. Um tal de Simão, vendo Pedro e os apóstolos pregarem a Cristo, e através de Pedro e dos apóstolos, Deus curando, Deus libertando, Deus expulsando os demônios, e ele, querendo fazer aquilo, foi lá e perguntou para Pedro, dizendo: eu te dou uma soma de dinheiro para ter o que você tem, toma aqui, me dá isso também. Aí Pedro falou que ele tinha que se converter, se arrepender, porque o seu coração estava em fel de amargura, e aquilo não é, o dinheiro não compra isso, isso é dado gratuitamente por Deus. Tem o dom de falar e as pessoas impactarem, o Espírito Santo tocar em um, o Espírito Santo tocar no outro, fazer homem de 2 metros de altura chorar. É só o Espírito Santo que pode fazer isso, não é? Somente. E nós não temos esse poder. Quem tem o Espírito Santo. Versículo de número, alguém me ajude? 35. Versículo de número 35. Os mortos terão um novo corpo. Aqueles que ressuscitarem terão um novo corpo. Um corpo diferente desse que nós temos aqui. Nós temos um corpo com prazo de validade. Todos nós que estamos aqui, ali me veio uma lembrança agora ali. E é triste, né? Certas coisas eu me lembrei. É triste. Nosso corpo tem prazo de validade. Às vezes, aparentemente está tudo bom, está tudo legal, está tudo azul, está tudo frio, né? Está tudo certo. Daqui a pouco, a noite cheia de estrelas, a noite engalanada, se torna uma noite sombria. E a vida se esvai e vai embora, né? Deus sabe de tudo. Nós que ressuscitaremos com Cristo, teremos um novo corpo. Fala glória a Deus por isso. Nós teremos outro corpo, e esse outro corpo que nós vamos adquirir, ele jamais sentirá dor, ele jamais morrerá, ele jamais passará por sofrimentos de aquém, porque as coisas de além é muito mais gloriosa, é muito mais extraordinária, é além daquilo que nós imaginamos, aquilo que a gente possa imaginar é muito mais além. Será um estado de êxtase profundo que nunca terá fim, a alegria que nunca terá fim. Versículo 35 diz assim, em 1 Coríntios 15, 35: mas alguém dirá: como
como ressuscitarão os mortos? Isso é uma pergunta. Alguém vai perguntar, mas como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Com que corpo nós vamos vir? O camarada desceu no sepulcro, daqui a pouco o acorde celestial, o toque da trombeta do chofar celestial, a Bíblia fala que os sepulcros se abrirão, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu vou chegar lá na frente e vou mostrar esse versículo para vocês. Louvado seja Deus. Com que corpo virão? Agora Paulo fala insensato. Insensato. Como que nós somos muitas vezes insensatos, né? Deus está falando, Deus está operando, Deus está, né? E a insensatez muitas vezes toma conta da nossa mente fraca, dos nossos pensamentos fracos e frágeis. Insensato. O que tu semeia não é vivificado. O que você joga lá na terra, a semente que você joga lá, ela não tem que morrer na terra, minha filha? Se não morrer, não nasce, né? Olha que Paulo, ele entra nessa palavra. O que tu semeias não é vivificado. Se primeiro não morrer, se o grão de trigo não morrer lá no seio da terra, ele fica ali, não tem mais condição. Todavia, se ele morrer lá no seio da terra, a semente brota, a sementinha sai, e ela sai, louvado seja Deus. Então Paulo está falando aqui que os coríntios eram insensatos, a igreja de Corinto. O que semeia não é vivificado, se primeiro não morrer. E como semeias, não semeias o corpo que há de nascer. Se você lança uma semente aí de qualquer hortaliça, ela vai nascer. Se você semear o trigo, o milho, ele vai brotar, ele vai ter o seu corpo próprio, né? Isso aí é o corpo vegetal, minha filha. É isso? É o corpo vegetal, a vegetação, entendeu? Então Paulo está dizendo: e quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, versículo 37, é isso? O simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente, mas Deus dá-lhe o corpo como quer a cada semente. Deus vai lá plantar aquela árvore linda que dá um trabalhão danado, dá uma sujeira danada, mas é bonito de se ver o tal do IP, né? Meu Deus, dá vontade de dar um murro no IP, de tanta sujeira que ele faz, mas é lindo demais, né? Você vê aquelas flores em botão em rosa, né? Onde eu moro tem alguns botão em rosa. Aí daqui a pouco ele tem o roxo, não é isso? Aí tem o branco. Então, todos os tipos de árvores, né? É Deus quem dá o seu corpo. Louvado seja Deus. Deus, a semente é morta no seio da terra, e o próprio Deus dá o corpo conforme ele é, de cada sementeira, o seu próprio corpo. O verso de número 39: nem toda a carne é uma mesma carne, né? Agora está falando de carne, está falando de coisa vegetal, está falando de coisas do animal, está falando do corpo físico, da matéria. Mas Deus dá o corpo, cada semente, o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, e a outra a dos peixes, e a outra das aves, né? Então Deus colocou tudo em ordem, deu vida a tudo. Em Deus, no Senhor dos Exércitos, nós estamos vivificados.
nós temos vida. Agora o Espírito de Deus me soprou aqui. Vamos lá no Salmo. Esse Salmo é glorioso. Veja como que Deus ele governa. Salmo de número 19. Como que é lindo. Foi agora, não foi nada programado. Eu senti agora de ler os versículos desse Salmo 19. Porque Deus dá vida a todas as coisas. Louvado seja Deus. Veja só o que diz no Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus. Daqui a pouco nós vamos falar do firmamento. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Daqui a pouco nós vamos falar dos corpos celestes. Aleluia, louvado seja Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, e em toda a extensão da terra as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs o sol como uma tenda, neles pôs uma tenda para o sol, a qual o noivo que sai do seu tábulo se alegra como um herói a correr o seu caminho. Louvado seja Deus. O Senhor coloca uma tenda para o sol, os astros. Deus criou tudo com perfeição. Todos trabalham de forma harmônica. Tudo acontece em conexão, em sintonia com aquele que tem o comando nas suas mãos. A sua vida é assim, a minha é assim. Nós vamos ressuscitar. Um dia nós ganharemos um novo corpo, um corpo de glória imbatível. Imbatível. Você será imbatível, indestrutível. Glória a Deus. Deus te fará assim para a glória de seu extraordinário e santo nome. Você pode glorificá-lo? Você já deu glória a Deus hoje? Você já glorificou o Senhor? Você já agradeceu pela vida? Eu agradeci, graças a Deus. Louvado seja Deus. Me ajude aí, versículo 38, é isso? 40? E a corpos celestes. O que é um corpo celeste? O sol, a lua, as estrelas, é o corpo celeste, né? Os caras, o tal do Galileu, tá? Quando a Igreja Católica perseguiu ele e queimou as suas obras, o tal do Galileu Galilei, ele inventou um tal como é o nome daquele telescópio, e ele defendeu uma tese na época que a Terra girava em torno do Sol, e os caras estavam loucos de raiva. Mas Isaías falou bem primeiro do que ele. Isaías 750 antes de Cristo, ele falou assim que Deus se assenta sobre o globo da terra. Aleluia! Deus se assenta sobre o globo da terra e se curva para ver o que está acontecendo no céu e na terra, porque Ele é o governante de tudo, e tudo acontece de acordo com a sua vontade permissiva. Louvado seja Deus. Mas Deus dá o 40, né? Há corpos celestes e corpos terrestres. O que é um corpo terrestre? É o meu, é o seu, é dos animais, é tudo que existe aqui na terra. Os corpos celestes que estão no universo, né? No cosmos geral, estão os corpos celestes. Mas Deus dá, eu estou aqui, querendo voltar para trás, é o 40, rapaz. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol. Olha o que Paulo fala no versículo 41. Uma é a glória do sol. Deus fez uma tenda para o sol. Uma é a glória do sol, a outra da lua, a outra das estrelas,
Porque uma estrela, olha que coisa linda, uma estrela difere em glória de outra estrela. Cada um tem seu valor, né? Cada um tem a sua função, a sua operação, o seu trabalho operacional, né? Seu trabalho de operação, né? Deus foi o maior de todos os cientistas. Quem vai entender a mente desse ser que é inexplicável, né? Teologia não explica Deus, não tem como. Ciência não explica Deus, não tem como explicar. Então a palavra está dizendo claramente que a glória do sol, qual que é a glória do sol? De iluminar, de aquecer, né? De trazer luz ao dia, o luminário que Deus fez lá no capítulo 1 de Gênesis. O sol, a lua, a glória da lua é a noite, para iluminar, para servir de estações de tempos, de anos para contagem, né? Deus fez tudo. A glória das estrelas, cada uma difere da outra, uma brilha mais, a outra brilha menos, uma é menorzinha, a outra é maiorzinha, né? Tudo foi feito para a glória de Deus, para a glória do nosso Pai. Aleluia. Está falando de corpo, não é isso? São corpos celestes e corpos terrestres. Mas o nosso corpo terrestre, físico, ele vai se acabar, porque ele tem prazo de validade. Mas um dia haverá uma música celestial. Alguém vai tocar uma música por ordem dele, quando ele der a ordem. Quando ele falar, agora toque aquela música. E quando tocar aquela música, os sepulcros vão se abrir. Aleluia! E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, serão arrancados da terra e levados para estar ao encontro do Senhor dos ares. E para teu conforto e para meu conforto, e para sempre estaremos com o Senhor. Que coisa gloriosa. Daqui a pouco eu vou te mostrar esse versículo. Louvado seja Deus. Versículo 42. Assim também a ressurreição dos mortos tem a sua glória, a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo em corpo de corrupção. Quando se fala corpo de corrupção, que o nosso corpo ele vai acabando aos poucos, não vai? Vai se corrompendo, ou seja, os órgãos vão parando de trabalhar, né? O coração do cabra mais velho diz que bate menos acelerado, é isso? É isso. E o mais novo bate mais agitado, né? O batimento do jovem, apesar que eu sou bem jovem também, é bem rápido, né? E dos mais velhos bate mais lento, né? Então, quer dizer, tem prazo de verdade. A cor dos cabelos muda, né? Apesar do meu cabelo original, né? A cor do cabelo muda, o corpo muda, a pele ela muda com o tempo, né? O rosto, os caracteres do rosto muda com o tempo, tudo muda. Aqui o corpo terrestre, mas o corpo celestial não muda. Aleluia. Uma criancinha de 3 anos, de 3 para 4 anos de idade, ela contraiu câncer. E o Senhor, por sua bondade, a bondade de Deus é tão imensa. Eu já estou sentindo a graça e a unção aqui. Deus levou essa criancinha lá na eternidade. Deus levou ela na eternidade. Uma moça entrevistando essa criancinha, e a moça perguntava para ele como que era Jesus. E ele dava a descrição como que era Jesus, como que eram as pessoas que estavam lá no paraíso. Ele deu as descrições das pessoas que estavam no paraíso. E a mulher perguntou: qual é a parte que você mais gostou no paraíso? E ele falou: foi de conversar com Jesus. Como que era Jesus? Porque Jesus era jovem. Jesus era jovem, muito bonito, mas muito bonito. Uma criança de 3 para 4 anos de idade, no corpo terrestre, no corpo físico, no corpo corruptível, no corpo que adoece, no corpo que enfraquece, no corpo que tem prazo de validade. Mas o Senhor tirou a criancinha do corpo e levou ela lá no reino da glória, dizendo: aqui está reservado para você. Louvado seja Deus. Esse corpo terrestre vai
seja Deus. Assim é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. O corpo que será imbatível, ele jamais vai se corromper, jamais ele ficará frágil. Está escrito lá em Apocalipse 21:4, que Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. E tem essa expressão ali, lá na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais morte, o luto será banido, ali não haverá tristeza. Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas, louvado seja Deus. Ali será gozo eternal, coisas extraordinárias, aquilo que Paulo viu em 1 Coríntios 7, é isso, minha filha, conheço um homem que há 14 anos, é isso, 1 Coríntios 7, foi lá na eternidade, e quando ele chegou lá na eternidade, ele não soube descrever coisas tão belas, tão gloriosas que existe ali, e as coisas de aquém não acompanham as coisas de além. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus. Agora no versículo 43, minha filha, vê se a minha pronúncia está certa. Se estiver errado, você não fala, tá? Eu não sei se está a mesma pronúncia aí entre vocês. Versículo 43: semeia-se em ignomínia. É assim? Hã? Ignomínia. Que minha? É minha? Ignomínia. É o milho, eu gritei forte. Ignomínia. Está escrito a mesma coisa aí? Tá? Na sua também? E na sua também? O que semeia, fala aí, pronuncia. Ignomínia, é isso? Ressuscitará em glória. O que significa essa palavra meia esquisita que Paulo escreveu aqui? Significa desprezível, significa fraqueza, as fraquezas do nosso corpo, as fragilidades, o opróbrio desse corpo, né? E esse corpo aqui muitas vezes nos coloca em tanta situação de opróbrio, de humilhação. É isso que Paulo está dizendo. Aquele que semeia em fraqueza ressuscitará em glória. Teu corpo será glorioso, teu corpo não terá mais fraqueza, teu corpo não sentirá mais desejo de pecado, teu corpo ficará livre desse mundo hostil, o teu corpo ficará livre dos ataques demoníacos, das setas contrárias e inveteradas das trevas, porque você vai ressuscitar em glória. O seu corpo será glorioso. Aleluia. Ignomínia, é isso? Aí, eu aprendo, eu sou jovem, eu aprendo. Aleluia. Ressuscitará com vigor, né? Semeia-se em fraqueza e ressuscitará no quê? Em vigor, que jamais vai morrer. Teu corpo, os elementos que vai ser lá do teu corpo lá, você não me pergunta, eu não sei. E não vem perguntar para nenhum teólogozinho, que eles também não sabem. Se eles falarem, conversa fiada deles. Eles não sabem. Eles não sabem. Não tem nenhum homem aqui na terra que sabe, né? Não tem como. Sei que não vai ter morte. O corpo será diferente. Daqui a pouco eu vou mostrar para você. O verso 44: semeia-se o corpo animal. O corpo animal. Nosso corpo muitas vezes é animal. O animal, não está escrito? Que natural, minha filha. Semeia-se no corpo animal. Oxe, faz favor. O seu animal, vem aqui. Não é possível que eu estou ficando louco. Dá na mesma, né? Vai dar na mesma. Ó, o corpo, vai dar na mesma. O corpo natural, presta atenção, é a mesma coisa. O corpo animal e o corpo, e a gente é um corpo físico, é a mesma coisa. A única diferença é que nós temos a alma. Nós vamos para a eternidade. Esse animal não acabou, né? Então, é isso. Semeia-se no corpo natural, o animal ressuscita no corpo
Teu corpo é espiritual? Não é, teu corpo é físico. Teu corpo é físico. O que é espiritual na tua vida é o Espírito Santo na sua vida. Nós somos seres espirituais porque glorificamos a Deus. O nosso corpo é natural. E quando você ressuscitar, você vai ressuscitar com um corpo espiritual. Espiritual. Os anjos, os corpos dos anjos, são físicos ou são espiritual? Por que são espiritual? São espíritos ministradores. Eles são espíritos. E Deus é o que? Físico ou espírito? Deus é espírito. Cristo que falou para a mulher de Samaria: Deus é espírito. E importa aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós vamos nos ressuscitar com o corpo espiritual, o corpo de glória espiritual. Assim esse cachorro começou a trabalhar. No verso 45: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Adão foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Quem é o último Adão? Jesus Cristo. Exatamente. Jesus, o primeiro Adão, foi feito no corpo material e no sopro de Deus. Ele foi feito alma vivente, foi feito vivente. Mas o último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, em espírito vivificante, que tem vida, que jamais morre. Mas não é o primeiro espiritual. Adão era um corpo físico, não espiritual, senão animal ou natural. Se é natural, senão animal, depois o espiritual. Mas o primeiro não é espiritual, senão animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. Quem é o primeiro homem da terra? E o segundo homem, o Senhor, é do céu. É do céu. Sabia que o céu ele é semelhante à terra? É semelhante. Aqui é apenas como que é o nome? É maquete que fala? É maquete? É réplica? É uma réplica. Isso aqui é uma réplica do que tem lá, só que lá é muito mais, lá é espiritual. Lá tem ruas, meu filho, tem ruas e ruas de ouro. Lá tem rio, tem o rio da vida que brota lá do santuário. Profecia de Ezequiel. Ezequiel saiu lá da Babilônia e foi levado até Jerusalém, e ele viu o rio que brota do meio do santuário, do meio do trono de Deus. Ali haverá portas, 12 portas haverá. Ali só não haverá o sol. Sabe por quê? Porque Jesus é a luz que ilumina a cidade. Jesus é o luzeiro da cidade. Aleluia. Ali não haverá dia, não haverá noite, porque a presença do Cordeiro será resplandecente. A presença do Cordeiro aquecerá aquele lugar. Louvado seja Deus. E estaremos para sempre com o Senhor. O primeiro homem é terreno, mas o segundo, o Senhor. Quando fala Senhor é com letra maiúscula, está falando de Deus, Cristo. Cristo é o Senhor. Cristo é Deus, meu filho. Cristo não é criatura. Viu? Aprenda isso. Cristo não foi criado, Ele é o próprio Deus. O Senhor é do céu. É do céu. Aleluia. O qual o terreno, verso 48, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. É assim, quando Gabriel visitou Maria, ele veio como um varão, como um moço muito bonito e resplandecente. Quando o anjo do Senhor visitou a mãe de Sansão,
veio como um moço, diferente de todos os que havia na terra. O anjo, se aparecer um anjo para você, vai vir como homem, né? Só que o corpo dele não é como o teu corpo, não é como o meu corpo. O nosso corpo é físico, dele é celeste, é espiritual, né? É espiritual. Quando Daniel ficou doente, através da sua oração, quando Satanás segurou a sua oração no mundo espiritual, no reino espiritual, a Bíblia fala que Gabriel veio voando em direção a Daniel, e com os seguintes dizeres, dizendo: eu vim por causa das tuas palavras, porque tu é muito amado. Nós somos amados do Pai, Ele nos ama. Ele nos ama, pastora Maísa. E o Senhor Jesus, Ele falou, o nosso Deus falou: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: irei preparar morada. Para onde eu vou, para onde eu estiver, eu voltarei, e vós vai estar comigo também. É tempo, é o cronos, é o tempo de validade. Quando terminar o nosso tempo de validade, nós voaremos com asas de querubim para a eternidade. Estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Assim como trouxemos o verso 49, a imagem do terreno, trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do quê? Do celestial. Então é maquete, é réplica. O nosso corpo terreno é a réplica do espiritual que está lá no céu. Porque Deus falou, não foi? Façamos o homem a nossa imagem e o quê? A nossa semelhança. Quando você acordar pela manhã e você olhar lá no espelho e você contemplar o teu rosto, contemple a face de Deus na tua vida. Porque você é a imagem de Deus. E a imagem de Deus não é para estar caída na sarjeta. A imagem de Deus não é para estar se embriagando com cachaça, com cerveja, com pinga, com droga, com vodka, com uísque. Não é. A imagem de Deus não é para estar em vícios de crack, de cocaína, de heroína. A imagem de Deus não é para estar na corrupção, na ladroagem, na prostituição, no adultério, na mentira. A imagem de Deus foi feita para louvor do Senhor, para você glorificá-lo e adorá-lo, para você prestar culto a Ele, porque você vai ganhar um novo corpo. Você vai ganhar. Aleluia. É o verso de número 50. E agora digo isto, irmãos, que carne é isso aqui, ó, é teu corpo, e sangue, a carne humana. Digo isso, porém, irmãos, que nem carne e nem sangue podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Agora Paulo fala que os vivos serão transformados. Nós seremos transformados. Nós vamos ganhar um novo corpo e vai ser glorioso. Lá você vai poder contemplar Abraão, Isaac, Jacó. Lá você vai encontrar Débora, Miriam, Maria, Ana, Ruth, Noemi. Lá você encontrará Susana, você encontrará Maria Madalena. Lá você vai encontrar esse cara que escreveu essa mensagem gloriosa do Espírito Santo, que é o apóstolo Paulo. Veja só o que diz o verso 51: os vivos serão transformados. Preste atenção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Quando fala dormiremos, nem todos vão morrer. Nem todos dormiremos, mas
todos serão transformados. Todos serão transformados. Num momento, versículo 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, a trombeta tocará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Agora, e nós? Paulo está falando para a sua geração, para as pessoas de Corinto. Paulo cria que Cristo voltaria na sua geração, e nós seremos o quê? Transformados. Só aqueles que serão transformados, abre a boca e glorifique a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Paulo fala claramente que ante a última trombeta, aleluia, a trombeta soará e os mortos vão ressuscitar incorruptíveis. Vai um novo corpo, aleluia, um novo corpo, e nós seremos transformados. Se você quiser mais adiante, lá em 1 Tessalonicenses, um pouco mais à frente aí, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, só para parafrasear com este versículo, que é o toque da trombeta. Quando a trombeta soar, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Em 1 Tessalonicenses capítulo número 4 e o versículo de número 13, eu vou ler bem devagarzinho para você entender. Não quero, Paulo falando a Tessalônica, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Quando fala dorme, é o quê? Que morreram, daqueles que morreram, para que não vos entristeçais. Não fica triste se teu ente querido morreu em Cristo, ele está com Cristo, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Aquele que não crê em Deus, não crê na ressurreição, ele não tem esperança nenhuma. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aos que em Jesus morrem, Deus os tornará a trazer com Ele. Deus vai trazer de volta com Ele. Aleluia. Verso 15: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor Cristo descerá do céu com alarido. O que é um alarido? É um barulho, é um barulhão, meu filho. Josué e Moisés desceram do monte, e Josué falou: meu Senhor, ouço um alarido no meio do arraial, ouço esse barulho ensurdecedor lá no meio do arraial. Aí Moisés falou: meu filho, esse barulho não é o barulho dos vencedores, não, é daqueles que caíram em contradição. Agora, esse alarido aqui não, esse alarido será o grito dos anjos, o canto do coral celestial. Você imaginou um coral celestial cantando? Aleluia! Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Depois nós, encaixa comigo e com você nesse momento. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém?
Glória a Deus por isso. Você pode glorificar a Deus por isso? É lindo isso? Amém. Glória a Jesus. Deus é fiel, fidedigno. Aleluia. A sua promessa, ela não passará enquanto não se cumprir palavra por palavra. Louvado seja Deus. O verso 53 de 1 Coríntios 15 diz assim: porque convém que isto que é corruptível, que é o nosso corpo, se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal, que o corpo é mortal, se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Quem venceu a morte? Quem foi vitorioso sobre ela? O Senhor Jesus Cristo. E todos nós seremos vitoriosos sobre a morte. A morte é um espírito que vem buscar o cara, é um demônio. É um demônio. Quem mata é o demônio. É o demônio. Com a permissão de Deus, é claro. Deus deu o aval, ele vai lá e faz. Ele cumpre. E a Bíblia está dizendo: onde está a morte? O verso 55: o teu aguilhão. O que é um aguilhão? Alguém já falou o que é um aguilhão? Quem já trabalhou com vaca, com boi, né? Aguilhão é uma vara de ferro pontiaguda para cutucar o animal, para machucar o animal, né? E a morte machuca, né? Machuca muitas pessoas, leva o ente querido e machuca a família, machuca, e às vezes a ferida demora para ela ser curada, para ser cicatrizada. Aqui Paulo está dizendo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a tua ferida? Onde você machucou? Onde está o inferno? A tua vitória? Paulo está perguntando. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito é o Cristo poderoso. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O homem transgride porque ele sabe que existe lei. Não faz, ele faz. E vai para o inferno, vai para o lago de fogo. Mas graças a Deus que nós temos o remédio para vencer esse mal, o antídoto para curar este mal. Versículo de número 57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer isso? Você pode dizer que graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador. Ele que fez esta obra na sua vida. Não existe meritocracia não, bonitão. Não tem esse negócio não. Deus não avalia o homem, né? Samuel, meu filho, eu não vejo como você vê. Não é este não é Eliabe não, meu filho. Não é. Não é Samar não, meu filho. Não é esse. Eles são bonitos, não é este. Passaram-se os 7 varões, mas acabaram-se os mancebos para Jessé. Existe o menor, o caçula, está no campo, apacentando as ovelhas, cuidando do rebanho, porque era o serviço mais fácil de fazer, o serviço de garoto. Hoje a molecada com 16, com 30 anos não quer trabalhar. E Davi trabalhava desde menininho, desde quando foi desmamado. Ele já se atacando no meio das ovelhas, para cuidar de ovelha. E Samuel falou: não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Porque Deus falou: tem um lá. Jessé cresceu os olhos, Samuel cresceu os olhos, falou: esse bonitão aqui, olha o tamanho do homem, olha o porte dele. Ali dentro é esse que é o varão, que é o ungido. Não é nada disso não é. Estudou nas maiores universidades, nas maiores academias, no sistema acadêmico teológico. Não, que pela vez demônio não respeita título
PhD não, meu filho. Se você for lá com o teu diploma para expulsar o demônio, ele vai bater na tua cara. Mas se você for lá com a unção, com a graça, com a humildade, no nome de Jesus, o cara pode ser analfabeto, mas o demônio vai sair. Em nome de Jesus. Aleluia. E o moço chegou. A bondade de Deus no negócio. É muito lindo, né? A bondade de Deus. Chegou o moço. E quando Jessé bateu os olhos naquele menino ruivo, aparentando 16, 17 anos, é adolescente ou pré-adolescente? Já é adolescente? Pré-adolescente é menos? Adolescente de 16 para 17 anos, o Senhor falou: eis aí o homem. Eis aí aquele que eu escolhi. Vai, tire a botija de azeite, derrama sobre sua cabeça no meio dos seus irmãos, porque este sim é o homem que eu escolhi para realizar a minha obra, para realizar aquilo que eu tenho determinado. Esse sim, eu esquadrinhei o coração dele. Olha, irmão, Deus conhece o coração, não adianta o cara ficar falando. Deus esquadrinha, Deus sabe o coração do cara, né? Não é por muito falar. O tal do Davizinho não falava, não era bom de palavra, ele era bom na guerra, era bom de cuidar de ovelha, né? Pastor não tem que falar bem, meu filho, não, que homilia não vale nada, né? Hermenêutica não vale nada, não vem com essas historinhas aqui não tem esses negócios de PhD, de bacharel, de biblicista, não. Satanás não respeita isso, não. Satanás respeita o homem cheio da unção e do Espírito de Deus, cheio da graça, do conhecimento de Deus, da unção de Deus, da glória de Deus. Se não tiver a glória de Deus, não tem como, né? Pastor semi-analfabeto, lá em Acri, eu cheguei todo atrapalhado na casa dele, e Deus abriu a boca dele e estava expulsando os demônios lá, dos cabras que estavam lá, e ele expulsava, os demônios caíam, gritava, os demônios caíam, né? Não tinha essa não. E quando eu era um garoto de 22 anos de idade, e quando ele bateu o olho em mim, Deus abriu a boca dele e falou aquelas palavras que eu não sabia o que fazer, né? Eu fiquei com uma formiguinha lá embaixo, o valentão, o bonitão, o que ia fazer, fiquei com uma formiguinha diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Deus é fiel. Continue na fé, continue crendo, porque aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para dar sequência. Amém? A obra é você é o ser humano, você é o Deus. Esse corpo teu vai acabar. E quando o anjo tocar a trombeta, o arcanjo tocar a trombeta, soar o clarim celestial, quando acontecer aquele alarido nos céus, somente aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e os crentes aqui na terra, os outros não vão ver. Não vai, porque está escrito, Jesus falou: 2 no campo, um será tirado, outro vai ficar. 2 trabalhando na moinha, um vai ser levado, outro vai ficar. 2 dormindo numa cama, um será levado, outro vai ficar. Você imagina que desespero? Já tem aí uma notícia, né, do cientista da NASA, dizendo que a população da Terra vai reduzir. Eles já estão planejando, fazendo as que vai reduzir. Hoje é mais de 8 bilhões. Vai reduzir, né? Vai reduzir, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas quando Cristo voltar, você imaginou quantos bilhões vai subir? O desfalque que vai dar aqui. E quando subir, você pode ter certeza, com esse alarido que vem lá de cima, o mar vai se embravecer, os tsunamis vão subir, os vulcões vão entrar em erupção, os pilotos dos aviões vão se chocar, haverá um caos na terra, e eles não vão conseguir explicar e manchetar no New York Times
não vão conseguir nos maiores jornais do Clarim, não vão conseguir dar a manchete dizendo: um povo desapareceu da terra. Quero ver o que eles vão colocar nas manchetes. Quero ver, seu jornalista, o que o senhor vai colocar aí na sua manchete, no seu blog. Aleluia. Um povo desapareceu. Aleluia. E esse povo foi embora para Sião. Estaremos lá em Sião, na cidade celeste. Tem o hino da harpa. Eu queria que vocês aprendessem. Eu vou procurar. Que diz assim: ó Sião celeste, repouso dos santos, teu arquiteto se chama Senhor. Em belas planícies estás situado, estás cheio da paz de Jesus, estás cheio da paz de Jesus. Minha mãe cantava assim, por isso que eu gravei. Eu não sei que hino da harpa que é. Ó Sião celeste, eu sei que eu já vi cantando. Ó Sião celeste, repouso, desafinado igual eu. Ó Sião celeste, repouso dos santos, teu arquiteto se chama Senhor. Em belas planícies estás situada, porque está cheio da paz de Jesus. Está cheio da paz de Jesus. Está cheio da paz de Jesus. Acho que é Sião Celeste o nome dele. O nome do hino. Sião Celeste, eu acho que é isso. Se vocês quiserem pesquisar depois. Vamos fechar? Tem o último versículo aqui, não tem? Tem? Mas eu vou repetir o 57 para encher teu coração de alegria. E o meu também. E para dar um tapa na cara de Satanás agora. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, olha o que o Senhor está falando. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Continue. Seja firme e continue, sempre abundante no que? Na obra do Senhor. Sabendo, olha irmão, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele vai te recompensar. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Amém. Cadê esse livro de Coríntios? Cadê o 60 versículos? O cara está de brincadeira também, né? Tem judiado o tal do pregador. O tal do Paulo pregou até amanhecer, né? Da meia-noite até 6 da manhã. O tal do leite caiu. Se eu fosse pregar isso aqui, ia dar as 3 horas mais, 4 horas. Aí eu não aguento, o velho não aguenta não. Catando tola de madeira todo dia de 100 quilos para vir aqui, não aguenta. Aí, quase 60 versículos. Viu? Se Deus permitir, no próximo culto, nós vamos finalizar o 1 Coríntios, capítulo 16, e entraremos em 2 Coríntios, graças a Deus. Vamos orar ao Senhor.